Olá pessoal, está começando mais uma Hora da Invenção. Eu sou o Pedro e tô aqui super animado pra gente fazer juntos hoje uma atividade muito especial, que é jogo de tabuleiro especial de Páscoa. Mas Páscoa? Como assim? A Páscoa já passou? Páscoa já passou, mas a diversão nunca acaba. E hoje nosso jogo de tabuleiro é de caça aos ovos, um jogo de tabuleiro muito divertido para você se divertir com a mamãe, papai, com os irmãos, com a família toda, com os amigos também. E aí, preparados, animados pra gente construir um jogo de tabuleiro muito legal e com os materiais que a gente tem em casa? Então vamos lá? Aquece as mãos, aqui lá na frente, lá em cima, aqui os ombros, ó! Ativando a criatividade, a imaginação. Então bora lá pra gente fazer nosso jogo de tabuleiro, pessoal! Pessoal, para a gente fazer o nosso jogo de tabuleiro, o que a gente vai precisar? De papelão, que vai ser a nossa base para o nosso tabuleiro, qualquer tamanho, pode ser uma tampa de caixa, de qualquer placa de papelão, combinado? Então qualquer base, qualquer papelão já ajuda para a gente fazer nosso jogo de tabuleiro. Então papelão, papel higiênico ou guardanapo, para a gente fazer os ovinhos de Páscoa para o nosso jogo de tabuleiro, lápis, borracha, canetinha, lápis de cor, tinta, qualquer material para colorir, tesoura sem ponta, algum material colante como cola ou durex. Lembre-se do lápis, é muito importante para a gente poder marcar o nosso tabuleiro, como a gente vai fazer o nosso jogo, né? Se a gente quiser apagar, o nosso lápis de escrever, o nosso lápis grafite é muito importante. Também separei aqui algumas tiras de EVA, pode também ser folha colorida, para a gente fazer os nossos personagens, que eles que irão percorrer o nosso tabuleiro, essa jornada. Tampinhas também, quem tiver tampinha de garrafa, pode ser útil para a gente fazer a nossa cestinha. Essa aqui eu fiz com tampinhas de garrafa, limpador de cachimbo, pode ser barbante também, algum arame. E aqui eu encapei com EVA rosa. Olha só. Então, vamos lá começar, pessoal? Bom, vamos começar, muito importante aqui, fazendo os ovinhos, que serão as peças fundamentais do nosso jogo de tabuleiro. Para fazer os ovinhos, é muito simples. A gente pega um pedacinho, então vocês podem começar fazendo os ovinhos, porque enquanto seca, a gente vai fazendo o nosso jogo de tabuleiro, tá bom? A nossa base para o nosso jogo. Então vocês podem pegar um pedacinho de papel higiênico, guardanapo, papel toalha. Então vocês podem aí, olha só, vamos amassar um pouquinho. Então a gente pode pegar cola, pode ser cola branca. Aqui eu vou usar cola em gel, vou usar um pouquinho da cola em gel. Então aqui eu vou passar um pouquinho de cola, só um pouquinho de cola mesmo, olha só, só um pinguinho de cola, e aí eu vou amassar, né? Posso até fazer aqui uma bolinha com a mão, e depois eu vou aqui fazendo o formato do ovo, os ovinhos de Páscoa. Olha só, se ficar muito pequenininho, você pode pegar mais um pedacinho de papel. Pode pegar mais um pedacinho e amassar, olha só, até formar o ovinho. Depois ele vai secar, seca rápido inclusive, então não se preocupem. Depois que ele secou, vocês podem pintar os ovinhos. Pode usar canetinha, olha só, aqui eu usei canetinha. Aqui eu usei canetinha para pintar os ovinhos. Olha como eles ficaram muito lindos, né? Muito fofos, né? Então, papel higiênico, papel toalha, guardanapo, passa um pouquinho de cola, faz o formato do ovinho. Depois que secou, podem pintar com tinta, com canetinha. Combinado? Então assim a gente faz os nossos ovinhos. A próxima parte, vamos fazer a base do nosso tabuleiro. Então, vamos pegar o nosso papelão
o tamanho que a gente tem em casa. Qualquer tamanho serve, hein? Então aqui é um momento muito importante, porque aqui no papelão nós vamos desenhar o formato, né, a trilha do nosso jogo. Então ele pode ser nesse formato aqui, parecendo uma cobra. É importante que a gente tem sempre um começo e tem sempre um fim, aonde a gente quer chegar. Pode ser também nesse formato, um formato ondulado ou reto também. Então vocês podem escolher, fica a critério de vocês, tá bom? Eu ligar que vocês vão se divertir muito com esse jogo, com o papai, com a mamãe, com a família, com os amigos. E aqui, pegamos a nossa base. Como a gente vai fazer o nosso jogo de tabuleiro? Então a gente pode pegar aí um lápis, a gente pode marcar aonde que ele começa e aonde que ele vai terminar. Então se ele vai começar aqui, ó, vai começar nessa área, então a gente pode fazer uma trilha. Para onde a gente quer chegar. E a gente pode fazer também divisórias. Nessas divisórias, a gente pode aí escrever números. A gente pode escrever números, escrever frases também. Então aqui, por exemplo, aqui nós temos números. Aqui nós temos números. Para fazer os personagens, a gente pode usar, sabe o pompom que vem na Creativity Box? A gente pode usar pompom para representar os participantes, 4 participantes, por exemplo. Ou também usar tampinhas de garrafa PET, olha só, para seus participantes. Ou até mesmo a tampa da canetinha. Às vezes a gente usa tanto, mas tanta canetinha que ela já acabou a tinta e sobra uma tampinha. A tampinha ela pode também ser os participantes do nosso jogo. Então, fizemos aqui, nós pegamos a nossa base, fizemos a trilha do nosso jogo. Então, quem tiver um dado em casa, pode usar o dado para poder fazer com que o jogador ele avance as casas. Ou também uma dica, vocês podem usar, quem não tiver um dado, vocês podem usar papeizinhos, plaquinhas, e escrever aqui, por exemplo, avance 2 casas. Podem também escrever pule. Se é um coelhinho, o coelhinho pula. Então, pule uma casa. Vocês podem escrever várias plaquinhas. Deixar o jogo muito emocionante também. Talvez escrever volte 3 casas. Volte 3 casas. Então aqui vocês podem fazer várias plaquinhas aqui que elas vão ajudar durante o jogo. E como que a gente pega elas? Vocês podem deixar elas de ponta cabeça. E cada um vai tirando a plaquinha e lê. Por exemplo, se o meu personagem ele está aqui, volte 3 casas, ele volta 3 casas, 1, 2, volta lá para o começo. Ou se ele está aqui, pule uma casa, ele vai pular uma casa. Então vocês podem fazer várias plaquinhas e criar também outros obstáculos. Por exemplo, pule uma casa, faça uma dancinha do TikTok. Então vocês podem aí criar vários obstáculos aqui, várias dicas para jogar, para avançar nas casinhas. Boa dica, não é? Podem criar as plaquinhas. O tabuleiro de vocês podem pintar com canetinha, pintar com lápis de cor, com giz de cera, tinta também para destacar. Podem decorar também esse tabuleiro.
Se é em uma floresta, vocês podem fazer árvores, aqui eu fiz 2 de papelão e de EVA, podem decorar o tabuleiro de vocês. E para jogar esse jogo também, já que a edição é o caça aos ovos, fizemos os ovinhos, então a gente pode colocar no nosso tabuleiro esses ovinhos. Olha que demais! Então, temos aqui os participantes. Quem for avançando as casinhas, chegou aqui, eu pego um ovinho e guardo na minha cesta. Cada um pode ter a sua cestinha, né? Com a tampinha de garrafa, vou fazer uma cestinha de papel também. Então cada um pode ter a sua tampinha para ser sua cestinha. Então a cada parte que você vai avançando no seu jogo, você pode ir recolhendo um ovinho. Pulei, pega um ovinho. Claro, pode acontecer de você tirar uma plaquinha que faça você pular tantas casas que não é uma casa que tem um ovinho. Então vocês podem criar aí várias plaquinhas, vocês podem fazer vários e vários ovinhos para tornar mais emocionante ainda esse jogo de tabuleiro. Para criar os personagens, vocês podem usar EVA também. Podem desenhar os personagens no EVA. Então aqui a gente pode desenhar um coelhinho ou algum outro animalzinho também que é da floresta. Ou desenhar papai, a mamãe, a família de vocês. Olha só. Podem desenhar os personagens, recortar. Aqui eu colei um pedacinho de papelão atrás, em formato triangular. Tá vendo? Que ele consegue ficar em pé. Olha que demais! Então vocês podem criar vários personagens, usar outros materiais também para seus participantes. E pensem que no jogo de tabuleiro, ele pode ter regras também. Vocês podem criar regras no jogo de tabuleiro. Esse, por exemplo, caça aos ovos, quem conseguir caçar, recuperar e pegar mais ovos até o final, vai ganhar. Ou pode ser quem chegar primeiro até o final, mesmo que tenha poucos ovos. Então vocês podem ir pensando em regras para o jogo de tabuleiro de vocês. Nesse aqui que eu fiz de exemplo, tem também, olha só, tem várias trilhas. Vocês viram aqui? Tem várias trilhas. Tem para cá, tem para lá, tem para lá. Então a gente pode aqui distribuir os ovos de várias formas. Aqui, aqui, aqui também, desse lado. Então eu vou pegando, vou pulando. Posso girar o nosso dado também. Peguei. Chegando aqui no 5, eu posso escolher se eu quero ir para cá ou se eu quero ir para lá. Mas pode acontecer de eu vir para cá e ir direto para a última casa e sem poder voltar. Então criem vários obstáculos. Podem também escrever essas palavras, a gente pode escrever no próprio tabuleiro também, nessas casinhas. Avance 2 casas, volte 4 casas, volte do início. Já pensou chegar quase no final e ter que voltar lá para o começo? Vocês podem criar as regras para o tabuleiro de vocês. E aí, dá para se divertir bastante, não dá? Pessoal, com papelão, com folhas coloridas ou EVA, a gente pode criar um incrível jogo de tabuleiro para se divertir bastante, né? E como eu falei, a Páscoa acabou, mas ainda restam alguns ovinhos para a gente recuperar. A diversão nunca vai acabar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste jogo, aprendido aí a como brincar, como criar o seu próprio jogo. Compartilhem depois nas redes sociais, marquem a gente, @HoraDaInvenção, para que a gente possa ver os projetos de vocês, os jogos, como ficaram. Tenho certeza que a diversão aí está garantida. Chame o papai, a mamãe, os irmãos, a família, os amigos para participar e também, quem sabe, construir esse jogo juntos. Que divertido, não é? Então, separe os materiais, brinquem bastante, construam jogos incríveis e nos vemos na próxima Hora da Invenção. Quem sabe com mais um jogo incrível ou um super desafio. Um beijo a todos vocês e até a próxima Hora da Invenção.
Tchau, pessoal!